O franquismo foi um regime político ditatorial que vigorou na Espanha entre os anos de 1939 e 1976. Na década de 1930, a Espanha passou por uma guerra civil muito intensa. Os combates no território espanhol chegaram ao fim no ano de 1939, marcando a vitória de um grupo nacionalista que colocou no poder o general Francisco Franco. Assim que se encerrou a Guerra Civil, teve início o maior conflito internacional do século XX, a Segunda Guerra Mundial. Francisco Franco, que recebeu o apoio da Itália e da Alemanha durante a Guerra Civil Espanhola, tratou de retribuir a ajuda apoiando esses regimes fascistas que integravam um dos grupos durante a guerra. O franquismo se manteve vivo e forte na Espanha, mesmo com a derrota de outros países fascistas na Segunda Guerra Mundial, caso da Itália e Alemanha. O franquismo chegou a ser condenado nos tribunais que julgaram as ditaduras após o término do conflito internacional, mas manteve-se de pé através do poder de Francisco Franco. A partir daí, foram décadas de dominação do regime franquista na Espanha. O franquismo, ditadura militar, tinha como característica uma forte repressão aos opositores do sistema. As bases do regime eram definidas como o catolicismo e o anticomunismo. Mas apesar da afinidade com o capitalismo e o polo ideológico liderado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, o que marcou a Guerra Fria, a política econômica e a incompetência governamental do ditador Francisco Franco fizeram com que a Espanha parasse de crescer. O regime era mantido por efeito de força radical e eliminadora do adversário que o governo desfrutava. Os Estados Unidos, com a sua política ideológica da Guerra Fria, investiram milhões de dólares na Espanha, o que elevou a qualidade de vida da população e ofereceu outra máscara para o regime ditatorial. Em troca, o Francisco Franco permitiu com que os estadunidenses estabelecessem bases militares no território espanhol. O franquismo só chegou ao fim como regime político com a morte do ditador Francisco Franco em 1975. O que abriu espaço para a transmissão para uma democracia parlamentar. Bom, um fato bem interessante é que no início desse ano, em abril, várias pessoas da sociedade espanhola retiraram o nome das placas de várias ruas ligadas ao governo do ditador espanhol Francisco Franco. Há muita dúvida ainda sobre se isso deve ser preservado ou não, mas o fato é que isso traz muita vergonha à população atualmente e é por isso que a maioria dessas ruas serão renomeadas com nomes de mulheres ilustres, instituições de ensino ou políticos que são de referências segundo o Conselho Espanhol. A crise econômica mundial, gerada pela quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929, fortaleceu e possibilitou a subida ao poder de diversos governos ditatoriais e fascistas em vários países. Com propostas populistas, defendiam a ideia de que somente um governo forte e centralizador poderia tirar a nação de diversos problemas, como, por exemplo, o desemprego e também a alta inflação. Foi assim na Alemanha de Hitler, na Itália de Mussolini e na Espanha de Franco. Portugal entrou num caminho muito parecido, quando Antônio de Oliveira Salazar assumiu o poder em 1932, como chefe de governo, no caso primeiro-ministro, implantando a ditadura salazarista. Seu governo duraria até 1968. Bom, as principais características do governo salazarista são a adoção de programas econômicos que foram bem-sucedidos, visando a estabilização financeira do país, gerando empregos e também fazendo a economia crescer, bem como a adoção de medidas econômicas nacionalistas. Esse governo ele tinha um caráter fascista, como reforçado anteriormente, através da consolidação do Estado Novo, a implementação de um sistema forte de censura que atingiu várias áreas da sociedade, cultura, religião, comportamento, imprensa, política, etc., adoção de medidas antidemocráticas, como é comum ao regime fascista, bem como a criação de instituições autoritárias visando o cercamento das liberdades democráticas, perseguição e política aos opositores e também controle dos meios de comunicação. O governo de Salazar durou até o ano de 1968, com problemas de saúde, passou o poder para o ditador Marcelo Caetano,
que deu a continuidade à ditadura salazarista até 1974. Neste ano, em 25 de abril, um movimento democrático e popular em Portugal, chamado a Revolução dos Cravos, colocou fim a 42 anos de ditadura em Portugal, colocando este país novamente na direção democrática. Os portugueses não suportavam mais as imposições do regime salazarista, de forma que um grupo de militares, chamados Capitães de Abril, começaram a planejar sua deposição. Houve uma primeira tentativa em março, mas essa não teve sucesso. Desta maneira, um mês depois, outra investida é feita no dia 25 de abril de 1974. As ruas de Lisboa se tornam o palco para o golpe militar que conseguiu depor o presidente Marcelo Caetano. Caetano se rendeu às 7h30 desse dia e seguiria para o exílio no Rio de Janeiro, onde faleceria. A Revolução dos Cravos aconteceu praticamente sem violência, com apenas 4 mortos. Diante da vitória rápida e sem hostilidades, dizem que uma florista começou a oferecer flores aos soldados. Outras versões afirmam que foi um pedestre que voltava do trabalho. De todas as maneiras, a flor foi entregue aos soldados, que as puseram nos canos dos fuzis. Os cidadãos que saíam às ruas para comemorar também pegavam cravos e assim essa flor ficou conhecida como símbolo e nome da Revolução. Vários motivos para o fim do regime podem ser apontados. O principal deles foi o falecimento de seu criador e mentor, Antônio de Oliveira Salazar, em 1970, que encarnava os princípios e valores daquela doutrina. Igualmente, o desgaste provocado pela guerra colonial, travada principalmente em Angola e Moçambique, estava cada vez mais difícil de manter e justificar. As tímidas reformas do próprio regime, a partir da posse de Marcelo Caetano, é considerada um ponto importante, pois a sociedade portuguesa queria experimentar a mesma vida que se levava na Europa Ocidental. Dentre as consequências da Revolução, destacam-se o fim da guerra colonial e o reconhecimento da independência das colônias portuguesas na África, os países como Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Angola, e a independência desses territórios provocou a volta de milhares de portugueses de maneira desordenada, o que seria um transtorno para o novo governo. Bem como os exilados pelo regime salazarista puderam voltar. É estabelecido um regime de transição, a Junta da Salvação Nacional, cujo presidente é o general Antônio Spínola. Em 1975, após a realização de eleições livres e diretas para o Legislativo, tem início a elaboração da nova Carta Magna, que é a Constituição, né? Portugal inicia também o processo de entrada para a Comunidade Econômica Europeia.